Salve família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mais um dia que a gente pode se conectar através da palavra, que a gente pode receber esse entendimento maravilhoso, esse renovo que vem através do Espírito Santo, que vem através da leitura da Bíblia, que vem enchendo nosso coração de coisa boa, enchendo de promessa, enchendo de novas crenças fortalecedoras para que a gente possa vencer os costumes desse mundo, né? Porque sem a ajuda de Deus a gente não consegue fazer esse movimento. E é por isso que diariamente estamos aqui reunidos para poder fazer a vontade dele, se conectando com a palavra, examinando as escrituras. Que é isso que a gente faz, examina peritamente e procura nela a fonte da vida. A gente procura na palavra os nutrientes que a gente precisa para poder crescer forte. Então, hoje o episódio ele é do capítulo 16 de Mateus. E se você já vem acompanhando, digita aí, tamo junto, já acompanho, sabe? Porque esse movimento é muito bacana da gente fazer, é muito importante que você também faça esse esforço, né? E como eu falo assim, né? É um esforço de estar presente na palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes o jeito que eu leio, a maneira como eu falo, pode não ser a maneira mais legal para você. E tá tudo bem, sabe? Pode ser que você não goste das palavras que eu uso, dos termos, da forma como eu falo. E não tem problema nenhum. Esse convite, ele é um convite para que você se conecte com a palavra. E a partir do momento que você recebe essa bênção, você tem a habilitação para procurar ela do seu jeitinho. Né? Então, como eu falei, né? No começo para mim, quando eu comecei a buscar a palavra, eu buscava com alguns versículos, sabe? E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a querer mais. Então, às vezes eu li um versículo, não entendi o que eu estava lendo e eu me questionava. Ué, mas por que eu não entendi? E aí eu recapitulava aquele trecho e eu comecei a ver os contextos. Porque é muito fácil a gente pegar um versículo e colocar ele num para-choque de um caminhão. Mas a palavra ela é usada como referência a tudo que foi vivido e o que será vivido. Porque a palavra tem informações do passado, do presente e do futuro. E é o único livro que tem essa hermenêutica. É um livro que é composto por 66 livros diferentes, mas que falam exatamente a mesma história, e todos eles apontam para a mesma direção, que é Jesus. Então eu te convido agora, né, como você já sabe, que esse é o momento para a gente tirar as distrações, deixar as coisas de lado, porque o foco tem que estar aqui, na palavra. E para que a gente possa fazer isso do jeito certo, a gente tem que pedir para Deus. Então a gente faz isso através do seu ajudador, o Espírito Santo. Senhor Deus, muito obrigado por derramar sobre toda a humanidade um ajudador competente que possa acompanhar o nosso processo de crescimento. Senhor, nós pedimos ao Senhor que edifique-nos na Tua Palavra, edifica as pessoas que nós amamos também na Tua Palavra, porque nós sabemos que ela é fonte de vida, Pai. E nós queremos essa vida em abundância para todos os nossos familiares, para todos os nossos amigos. E até aqueles que o Senhor já escolheu e que a gente ainda nem conhece, mas que a gente possa se conectar, Pai. Que a gente possa estar em sintonia, fazendo a Tua vontade, procurando o Teu reino e se dedicando cada vez mais para poder contribuir para a construção dele na terra. Que seja primeiramente e sumariamente mais importante que esse estudo seja para nós, Pai. Para mim, para esse irmão que está aqui agora ouvindo, ou essa irmã, que possa ser edificado com essa palavra, que tenha um entendimento verdadeiro daquilo que o Senhor quer falar para nós. Então nós te pedimos, Pai, revela-nos as coisas que só o Teu Espírito é capaz. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida, Pai. Estar aqui vivo hoje é um presente de Deus, é um presente seu, e é por isso que nós queremos te agradecer, dando honras e glórias ao Senhor. Porque nós somos imperfeitos e pecadores, mas, como diz Filipenses 1,6, o Senhor começou uma boa obra e há de terminar. Então nós estamos aqui contribuindo para que essa obra aconteça, Pai. Em nome de Jesus, que é que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Então vamos lá, seus lindos, começar a nossa leitura do livro de Mateus. O capítulo é o 16.
E o versículo 1 diz assim: E, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Olha só como isso aqui é muito doido, né? Que isso aqui foi uma das coisas que, antes do meu batismo, eu pedia para Deus. Eu fazia isso constantemente. Eu falava: Deus, me mostra uma coisa, sabe? Me apresenta um milagre, me deixa viver isso. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conhecei os sinais dos tempos? Olha o que ele está falando aqui para eles, né? Ele está falando assim: vocês estão pedindo mais sinais? Vocês não sabem discernir o que está acontecendo à face do céu. Ou seja, eles sabem discernir a face do céu quando? Quando o céu fica claro, eles sabem que vai fazer um dia bom. Quando o céu se escurece, eles sabem que vai fazer uma tempestade ou um dia ruim. Mas Jesus, habitando na terra, curando todas as pessoas, para eles ainda não era suficiente. Olha que louco. E ele diz no 4 assim, ó: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando, retirou-se. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Ah, isso aqui é legal da gente citar, né? Que aqui o que ele está dizendo? Ó? Do 4 em diante, ele está falando: uma geração má e adúltera está pedindo um sinal. Então imagina aqui, ó. Uma geração que é má e adúltera está pedindo um sinal para Deus. O que Deus fala? Não tem sinal senão o sinal de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas para Nínive? Se arrependam dos seus pecados. É esse o sinal de Jonas. Então, enquanto a gente não se arrepender dos nossos pecados, certamente a gente não terá um encontro verdadeiro com Jesus. E um encontro com a sua palavra, e com as suas bênçãos, e com todas as maravilhas que vêm do reino. Porque isso só se dá através do arrependimento sincero. Aqui Jesus está advertindo eles no 6 e está dizendo assim, ó: acautelai-vos, adverto e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aqui, no 7, eles se questionam, eles estavam se arrazoando entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Será que é porque não trouxemos pão? Mas não, né? Lembra lá no capítulo 14, quando Jesus falou que o fermento, ele é como o reino dos céus, é como um fermento que uma mulher adiciona a medida de fermento a 3 xícaras de farinha, e esse fermento naturalmente vai consumindo toda a farinha, até que ele leveda toda a massa. Assim também, irmãos, é o fermento dos fariseus e saduceus, que é o que ele está falando para a gente se acautelar, né? E ele diz o quê? Acautelai-vos, porque isso não faz parte de vocês. Então, em muitos momentos, o que a gente vai precisar é se afastar disso, porque é o que Jesus falou. Olha o que ele diz no 8, ó. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Ó, que ele renova, ele volta nesse mesmo assunto. Porque o que ele está dizendo para eles, né? Poxa, será que ele está falando da gente que a gente não trouxe pão?
Mas ele está dizendo, né? Pô, vocês não viram o que eu fiz lá com a multiplicação dos pães lá com os 5 peixes? 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão de 5.000 pessoas? Ou para essa nova multidão de 4.000 pessoas com os 7 pães que tinham disponíveis? Então é isso que ele quer dizer, né? Olha o 12 dizendo, ó. Então compreenderam que não dissera de que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então aí quando ele explicou, fez sentido. Fez sentido o quê? Que ele estava alertando sobre as doutrinas mundanas. E como é importante que a gente não se apegue nessas doutrinas, porque elas não são de Deus. Aqui, quando Jesus veio na terra, o que ele provou para os fariseus, que se achavam os importantes, os representantes da lei de Deus na terra, ele falou para os seus discípulos, muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas certamente não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus e não percebem o reino de Deus diante delas. É por isso que a gente não pode e que a gente tem que se guardar desse fermento, para que ele não levede a nossa massa, a nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente mantenha uma distância. O 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, vamos guardar esse aqui como capítulo do dia? Já vamos anotar aí, anota aí. Mateus 16:16. Foi Simão Pedro quem disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No 17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou da carne e do sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha que maravilhoso aqui, né, irmãos? Porque isso aqui é mais uma promessa de que se a gente enxerga as coisas de Deus, é porque nós somos bem-aventurados. E é isso que ele quer para nós, né? O 18 continua assim, ó. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, olha isso aqui, que tapa na cara. Dizendo que a gente tem o acesso ao céu, gente. Porque o que ele está dizendo aqui, ó? Eu te darei a chave dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha como isso é importante nessa reflexão da gente fazer, né? Porque através da palavra de Deus, a gente recebe uma chave que liga coisas no céu e na terra. Que privilégio, né? O 20 diz assim: Então mandou seus discípulos que ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. É curioso, né? Por que ele não queria que contassem, né? O 21 diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e os principais sacerdotes e os escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens.
Cara, isso aqui é muito poderoso. Esse versículo aqui ele é muito poderoso. O 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a minha cruz e siga. Nossa, isso aqui é muito lindo, né? Que palavra de esperança, né, irmão? O 25 diz assim: Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então aqui ele está falando, né? Porque aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em recompensa à sua alma? Gente, isso aqui é muito, muito poderoso. Então, se você já passou por alguma transformação e precisa ressignificar isso dentro de você, essa é uma grande chance. Pois, diz o 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em recompensa à sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas vozes. Em verdade, eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Gente, olha que palavra essa aqui do 28. Em verdade eu vos digo que há alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Olha que legal! Uma promessa que Deus está fazendo, né? De permitir que algumas pessoas não vejam a morte. Já pensou, irmão? A morte deixando de existir? Já pensou a gente poder conversar com todas as pessoas que a gente ama e que já morreram? Que privilégio, né? Poder reconhecer que através da palavra de Deus isso é possível, né? Para que a gente tenha uma esperança e colocar essa fé de que nós teremos esse momento, teremos esse encontro e que quando chegar a hora, no tempo de Deus, isso vai acontecer. Então, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer por esse movimento, quero te incentivar a dar um joinha, deixar o seu like, deixe um comentário também aí no feed para a gente poder acompanhar, sabe? Coloca aí qual foi o versículo que mais chamou a atenção. Para mim foi o 16:16, mas coloca aí nos comentários. Para mim o versículo tal me chamou mais atenção. E por quê? Porque é importante, né? Quando a gente faz esse exercício mental, a gente está trazendo essa palavra para a nossa vida. E desse estudo maravilhoso que a gente fez, é legal que você tenha pelo menos 2 ou 3 versículos aos quais você se ancore, que a gente chama, né? Na navegação a gente fala de ancorar quando a gente tem um barco que está sobre as águas, em movimento, e a gente joga uma âncora para que esse barco fique naquele perímetro, né? Então, quando a gente pega e faz um estudo da palavra de Deus e a gente seleciona qual versículo vai nos ancorar, a gente pode viver o dia ancorado nessa palavra. E naturalmente a nossa vida vai ser muito mais maravilhosa, vai ser muito delícia, porque a gente vai estar diante de Deus, na alegria e na tristeza. Porque Deus falou, né? A chuva vem sobre os bons e sobre os maus. Então a gente tem que agradecer até as coisas ruins que nos acontecem, porque elas são grandes fontes de transformação. Quando a gente não aguenta mais, a gente dá uma despirocada e a gente vai em busca de algo melhor, não é? Então, essa é a indignação santa que a palavra de Deus faz com a gente. E é o convite que eu te faço.
Então, se você deixou o seu like, já curtiu o vídeo, já fez tudo que tinha que fazer, digita aí hashtag até depois do fim. Porque hoje acaba esse passo, mas a jornada continua. E que a gente possa cada vez mais estar perto de Deus, glorificando o nome dEle e buscando Ele de todo o coração, para a honra e glória dEle. Tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Tamo junto e fui!